Fala galerinha do J Explica, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, mais uma aula de redação. Lembrando vocês que nós temos videoaula no canal de segunda a sábado e o nosso cursinho também conta com um grupo no Telegram. Então, se você deseja receber as apostilas e acompanhar nossas aulas, se inscreve no canal, segue no Instagram, chama na DM que a gente vai encaminhar para vocês o link do Telegram, beleza? Então, vamos lá. Aula 4, de redação desse novo módulo, e hoje a gente vai trabalhar com a Universidade de Campinas, a famosa Unicamp. A gente vai ver que dos vestibulares ele é um dos mais diferentes, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a Conveste, a comissão de vestibular, que toma conta da prova da Unicamp. Então a prova da Unicamp ela é realizada em duas fases. Nessa primeira fase ela vai ser composta por 90 questões objetivas, e que essas questões vão avaliar os conhecimentos que nós já temos da escola. Então, todas as matérias da grade escolar vão ser trabalhadas neste vestibular aí de forma objetiva, tá bom? Então, em português, matemática, literatura, história, geografia, sociologia, filosofia, física, química, biologia, inglês, todas as questões aí que são trabalhadas, no currículo estudantil. Fechou? Então, vamos lá. Terminei lá a primeira fase, passei, vou para a segunda. O que é essa segunda fase? É onde a gente tem a redação, tá? Só que assim, a redação da Unicamp, ela não é só uma redação, não é só um texto, são dois tipos de textos diferentes. Então, ela é uma redação separada em dois tipos de texto, são cobrados dois tipos de texto. Então, fiz lá meus tipos de texto, além disso, essa prova aí vai ser realizada em 3 dias. Então, eu vou me aprofundar naquelas matérias que eu já citei acima. Então, no meu primeiro dia, eu vou para minha prova de linguagens. Então, eu vou lá, no primeiro dia, faço a redação, faço a prova de língua portuguesa e de literatura, beleza? Linguagens. Vou lá no meu segundo dia, faço a prova de história, geografia, filosofia, sociologia e matemática. Então, é separado aí, humanas com exatas. E no terceiro dia fica a prova de biológicas, e também exatas, que é biologia, física e química. Fechou? Então a prova aí é realizada em 3 dias, essa segunda fase. Esse é o vestibular da Unicamp, e é realizado dessa forma. Falando um pouco aí sobre a redação, já disse que são cobrados 2 tipos textuais, tá? E não é igual ao Enem, não é igual à USP, que são dissertações ou dissertações argumentativas. São gêneros aí de qualquer tipo, então diferentes gêneros textuais. Por isso, que é importantíssimo a gente estar antenado nos gêneros textuais, saber escrever um pouquinho de tudo para poder prestar aí o vestibular da Unicamp, tá? Falando um pouco sobre a banca de correção, Como que vai ser corrigida a nossa redação? Então, tem a proposta temática, que lá o avaliador vai ver se o candidato cumpriu o que está sendo solicitado, vai ver lá o tema, a situação de interação e de produção, propostas, o que foi proposto lá, as instruções, ele vai ver se você cumpriu aquilo, tá bom? Segundo, quesito de correção, o gênero, tá? O texto elaborado pelo candidato em cada uma das propostas deve ser representativo do gênero solicitado e considerar os interlocutores nele implicados e a situação de produção. Ou seja, a gente tem que ali seguir certinho à risca o gênero cobrado, tá? Deve ser nós, como interlocutores, a pessoa que vai ler, deve deixar bem explícito o tipo, o gênero textual. Fechou? Terceiro quesito para correção, leitura. Essa parte é muito importante dentro da Conveste, viu? É um vestibular aí que vai tentar tirar o máximo de conhecimento de você. Então, é esperado que o candidato faça uma leitura crítica dos textos fornecidos em cada proposta. Ele deve mostrar a relevância desses pontos para seu projeto de escrita e não simplesmente reproduzir os textos ou parte deles em forma de colagem. Então, aquela questão de Ctrl+C, Ctrl+V, nunca na vida, tá? Então, aqui ele vai cobrar aí o seu conhecimento de mundo, conhecimento do tema. Então, ele vai aprofundar nisso aí, tá? Então, é importante que você que vai prestar aí o vestibular da Unicamp,
você tenha bastante conhecimento de assuntos, né, do cotidiano, assuntos atuais, beleza? E a articulação escrita. Os textos produzidos pelo candidato devem propiciar uma leitura fluida e envolvente, mostrando uma articulação sintático-semântica ancorada no emprego adequado de elementos coesivos e de outros recursos necessários à organização dos enunciados. É aquilo que é cobrado em todo vestibular. É aquilo que é cobrado na vida. A gente conseguir fazer o bom uso da língua portuguesa, né? Utilizar aí a norma culta da língua portuguesa. A gente saber, né, os aspectos de coesão, elementos coesivos, a gente saber utilizar deles, né, utilizar os nossos conectivos, utilizar de todos os nossos macetes para escrever um bom texto, tá? Essa vai ser aí a banca de correção da nossa redação da Conveste, fechou? Feito isso, você tem aí sua nota, a nota atribuída, e a nota vai ser atribuída visando esses aspectos que eu coloquei aí para vocês, tá? Isso eu tirei do manual de correção da redação, tá? Então vai ser visando esses 4 aspectos aí que vão corrigir as redações. E aí, falei um pouquinho, né, sobre gênero e tipologia e disse que a redação da Unicamp, ela não vai nos cobrar uma dissertação argumentativa. Então, ela é composta por 2 tarefas obrigatórias que, para avaliar sua, né, habilidade, vai nos cobrar 2 textos de gêneros diferentes. E, Bárbara, como que eu vou saber qual é o gênero que vai cobrar? Não vai. Então, por isso que você precisa, né, ter conhecimento dos gêneros textuais, ter um pouco de conhecimento de todos, né, buscar conhecer os mais atuais. A gente vai ver, né, daqui a pouquinho, como eles vão cobrando os gêneros mais atuais. Então é sempre muito importante nós estarmos antenados, né, nos gêneros textuais, tipos textuais, a gente ler bastante para ter muito conhecimento, porque além de falar sobre um assunto, é falar sobre um assunto dentro de um gênero, o que é bem complicado. Por isso que aqui na redação da Unicamp é de extrema importância que nós tenhamos muito conhecimento aí sobre língua portuguesa, sobre interpretação de texto, né, sobre tudo que se diz a linguagens, porque eles serão utilizados também na redação, tá? E aí, falando um pouquinho sobre últimos temas, eu vou entrar um pouquinho também nessa questão de gênero. Olha como cada vez está mais atual os gêneros. A gente começa em 2017 com carta e texto de apresentação. Texto de apresentação já é uma coisa que havia se falando na época, né? A gente está falando aí de uma época eleitoral e normalmente texto de apresentação em época eleitoral são muito utilizados, tá? Então, quais são, né, os temas dessa carta? O tema da carta, a volta de um rio que faz sonhar. Só que ele deu esse tema e falou um pouquinho ali sobre também a questão dos refugiados, falou um pouquinho também sobre a questão da imigração dentro do Brasil, os imigrantes. Então a gente precisava falar um pouquinho sobre isso, tá? E a carta de apresentação para uma campanha de arrecadação de fundos de uma biblioteca. Então a gente tinha que fazer uma carta aí sobre isso. Em 2018, nos cobraram um roteiro de palestra e um artigo de opinião. O roteiro de palestra ele foi sobre o fenômeno da pós-verdade. Olha que tema complexo. Então a gente tinha que saber um pouquinho aí sobre o assunto ou interpretar muito bem um texto para poder utilizar os textos de apoio. E o artigo de opinião, há limite para a liberdade de expressão? Gente, isso aqui é algo que pode nos pegar, viu? Pode dar um zerinho ali por ferir os direitos humanos. Então, quando se trata em liberdade de expressão, é um direito garantido. Então, é algo que a gente tinha que saber também para escrever um bom texto, tá? Em 2019, né, ano passado, aí uma coisa bem recente, um abaixo-assinado, olha isso, e um texto para postagem em um fórum. Cara, abaixo-assinado, olha que tema atual. Olha como que a gente precisa realmente estudar gêneros textuais, tá? E esse abaixo-assinado ele foi contra a censura. Olha que tema, né? Uma coisa que a gente sempre tem que, né, estudar, sempre tem que ter conhecimento, né? Essa questão da censura, às vezes, é muito cobrada nos vestibulares, né? Muito cobrada na vida. E, né, o texto para postagem era a defesa de um ponto de vista sobre alguns índices, né, do IDH e sobre o PIB também, tá? Então, assim, é saber interpretar texto, é conhecer gênero textual, é saber utilizar as palavras. Então, assim, a prova de linguagens, ela usa
muito linguagem, literalmente, todos os aspectos da língua portuguesa. E a prova desse ano, de 2020, nos cobrou um roteiro de podcast. Cara, atualíssimo isso, né? Um roteiro de podcast, a gente precisava conhecer, né? O que é um podcast? Se eu não sei o que é um podcast, como que eu vou escrever um roteiro para isso? Então, olha que pegadinha. A gente precisa, né, tá antenado sobre tudo do nosso dia a dia. Por isso que eu digo, né? Você quer estudar para uma redação? Seja curioso, procure, né? Procure coisas da atualidade, porque isso é cobrado. E uma crônica, né? Crônica clássica ali. O podcast era sobre a biodiversidade e a crônica sobre micromachismo. Tema atual também pra gente, beleza? Então, esses foram alguns temas, né? Alguns gêneros que caíram ao decorrer dos anos. Lá na nossa apostilinha tem mais alguns. Mas o que a gente percebe aqui? Que nós devemos sempre estar antenados para escrever essa redação. Ela nos cobra aí essa questão de conhecimento, de real conhecimento. E aí, a gente poderia falar de possíveis temas, só que eu não tenho como trazer isso para vocês, porque a Unicamp, ela é bem fechada em relação a isso. A gente não consegue nem um apanhado geral. Quem tem um apanhado geral de temas atuais, eu deixei lá na nossa apostila da USP, beleza? E aí, algumas dicas para a redação, tá? O José, eu não vou lembrar o sobrenome dele, acho que é José Alcântara, que ele é um diretor aí da Conveste. Ele falou que a Conveste, né, esse ano que vem, diante a toda a situação que nós estamos vivendo, vai trazer uma prova mais neutra, mais simples, entre aspas, né? Não vai cobrar tantas coisas específicas. E ele falou para focar nesses 3 aspectos que eu coloquei aí: leitura e interpretação, raciocínio lógico e uso de referenciais básicos da linguagens e ciências. Ele falou que isso é que a prova desse ano, do ano que vem, né, vai pegar. Então, estudou isso bastante na sua casa, porque é isso que a Conveste vai nos cobrar ano que vem. E sobre a redação é aquela questão: estudar gêneros e tipologias, sempre atuais, né? Não deixar os clássicos de lado, mas estudar também os atuais. E estudar também temas atuais, né, do dia a dia. Aquela questão de ler jornal, de ter realmente informação, né, da atualidade. Nós estamos vivendo uma pandemia, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso faz com que fique um pouquinho mais complexo o nosso estudo, mas é estudar aí esses temas atuais, beleza? Bom, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. A redação da Conveste é mas nada que vocês não possam tirar de letra, é só estudar bastante, tá bom? Se inscrevam no canal, lembrando que nós temos, né, uma playlist inteira sobre redação para o Enem. Começamos aí com esse novo módulo de redação para federal e estadual, então entra lá no canal, se você quiser ver nossa playlist, entra lá na playlist. Se inscreva nas redes sociais do Jota Explica, nas minhas redes sociais também. Deixa o like no vídeo. Até a próxima aula. Beijo.